Você já teve um amigo que, sinceramente, não parecia te ouvir, não parecia ser seu amigo? Eu vi essa história esses dias de um conhecido e ele tava reclamando do melhor amigo dele, que simplesmente não tava nem aí pra ele. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas como assim não ligava pra ele? Era uma situação muito clara. Dois amigos, eu vou chamar eles de Pedro e Paulo. O Pedro era esse amigo que tava... Esse meu conhecido tava comentando isso aí pra mim. E o Paulo é essa terceira pessoa. No caso, o amigo que o Pedro tava reclamando. Começa assim, o Paulo tava reclamando da vida dele, de todos os problemas que a vida dele tinha e tal, e como tava difícil, como ele tava com alguns problemas com a família, no trabalho, e nas relações que ele tinha, enfim, era de fato, tava passando por um momento conturbado. E o Pedro era uma pessoa muito atenciosa, então tava tipo assim, prestando ajuda, ouvindo, tentando administrar aquela situação junto com o Paulo, tentando entender o que ele podia fazer enquanto amigo pra ajudar o Paulo. E, enfim, sendo um amigo prestativo de fato, uma coisa que, sei lá, a gente espera que um amigo faça pela gente, que é de se importar. Passado isso, o Pedro foi relatar alguns problemas que ele estava passando no trabalho dele. E aí, no momento que o Pedro começou a falar sobre os problemas dele, o Paulo simplesmente puxou o celular e começou a ver qualquer coisa no celular. Sendo bem sincero, eu entenderia se o Pedro simplesmente levantasse e fosse embora ou desse um tapa na cara do Paulo. Não, tô brincando, mas assim, é no mínimo falta de respeito, né? Do Paulo não dar o mínimo de atenção ou de, mesmo que ele não tivesse nada pra ajudar o Pedro de fato, mas assim, nem prestar atenção, pra mim é só sinal claro de eu não me importo, eu só quero que os meus problemas sejam resolvidos. Mas aí, sei lá, né, se tu só quer isso, então tu não vai atrás dos seus amigos. E o que me pega para pensar que eu já passei às vezes por algumas situações assim também, e aí por que a gente tem aceitado essas migalhas? Porque eu conheço a relação do Pedro e do Paulo hipotéticos aqui, e eu sei que o Paulo já foi muito... atende muitas outras coisas do Pedro numa amizade, ou pelo menos atendia, né, porque hoje em dia eles já não estão mais tão próximos assim. Mas assim, então tem uma história ali que foi construída e foi desenvolvida entre os dois, mas por que o Pedro continua aceitando essas migalhas, entende, do Paulo? E não... E assim, eu não boto muita fé nessa coisa de cobrança da amizade, mas eu acho bem pau no cu quando tu utiliza a amizade como uma via de mão dupla, onde outra pessoa sempre vai dar tudo dela pra ti, vai te ouvir, vai te prestar ajuda, vai te dar apoio, conselho, o que quer que seja, e quando a situação se inverte, tu simplesmente meio que foda-se, tá ligado? Não sei, isso pra mim parece só que a gente realmente entrou num ponto máximo de carência das pessoas, carência de tipo, talvez encontrar pessoas que a gente tenha boas relações saudáveis, e que aí a gente fica se colocando na posição de aceitar esse tipo de coisa, aceitar ser desrespeitado, aceitar, eu ia falar receber o mínimo, mas nesse caso eu não acho que nem ele esteja recebendo o mínimo. Eu entendo que algumas mudanças sejam naturais e que a gente vá se afastando de algumas pessoas com o passar do tempo. Eu acho que isso é bem comum, assim, são poucas, talvez bem poucas as amizades, os contatos, os conhecidos que a gente vai conseguir manter por toda a vida. E também eu acho que as amizades podem mudar, então uma coisa que era muito intensa há, sei lá, 10 anos atrás, hoje tá muito mais distante. Claro que daí tu pode encontrar esse amigo e aí vocês simplesmente se reconectarem, mas aquele dia a dia, aquela coisa, sabe, mais densa, diária, talvez tenha se perdido. E como eu também acho que as coisas podem só, tipo, a gente pode só se afastar das pessoas. Mas o ponto pra mim que eu vi, que eu fiquei muito triste naquele dia que eu ouvi essa história do Pedro, é de pensar que o Pedro tinha uma dependência muito forte com o Paulo. Porque além de ele ter ficado muito sentido e ter reclamado o Paulo sobre isso, eu percebi que parecia que tinha uma dificuldade do Pedro dar um passo pra fora dessa relação. Porque é isso, eles têm uma história já de muitos anos juntos. Pedro e Paulo são amigos há muitos anos, passaram por muitas coisas juntos e muitas coisas legais, muitas coisas incríveis. Esses dias eu li alguma coisa sobre isso que era mais ou menos assim, de que essa ideia nostálgica dentro de relacionamentos passados, ela é muito perigosa porque ela nos remete diretamente e normalmente às coisas boas que foram boas.
E aí a gente meio que borra as partes ruins daquele momento passado. E pra mim a situação do Pedro e do Paulo é exatamente isso. Eles tiveram muitas coisas ótimas, momentos incríveis no passado. E talvez hoje não seja mais assim. As pessoas mudam e eu não tô aqui pra jogar o Paulo, mesmo que eu ache ele meio pau no cu. E nem pra jogar o Pedro também, por ainda estar investindo nessa amizade que claramente é de mão única. Mas é muito doido parar pra pensar, né? Que a gente tá realmente... A gente é tão apegado às coisas boas. É muito doido pensar que a gente tá numa situação hoje que... De tanta... Eu acho que é uma de certa forma, uma insegurança, assim. Eu lembro muito da frase de um amigo uma vez, que ele é mais novo que eu, inclusive. Mas eu passei muito tempo namorando no começo da minha juventude. E ele tinha tocado o terror. E eu lembro que uma vez eu tinha ficado solteiro, eu falei pra ele, tipo, nossa, cara, não vejo a hora de ir conhecer gente, sair com gente e trocar ideia. E ele falou, tipo, nossa, cara, eu admiro muito essa tua predisposição, mas eu acho que depois de tempo tu vai enjoar. E eu lembro que quando ele falou isso eu fiquei pensando, tipo, nossa, que papinho chato, assim, de, tipo, não quero conhecer pessoas. E depois de um tempo eu entendi o ponto dele. Eu ainda quero conhecer pessoas, eu ainda, tipo, tenho muito essa brisa de fazer amigos novos, de, enfim, conhecer gente nova. Mas eu entendo que tem um lance de conhecer gente nova e de fato conhecer, se aprofundar em conhecer as pessoas. Eu acho que é cansativo às vezes conhecer as pessoas profundamente, porque cansa, porque a gente vai conhecer as pessoas quando eu tenho uma ideia de que a intimidade é uma merda. Porque a gente vai quebrar muito quanto mais intimidade tu tiver com alguém, mais tu vai quebrar a ideia fantasiosa que tu criou daquela pessoa. Porque a convivência e a intimidade, a gente vai aprofundando nas camadas das pessoas. E a gente começa a entender os medos que elas têm, as dores que elas têm. Mas também as alegrias, obviamente, também tem os lados bons, né? Mas é uma merda no sentido de poder ser extremamente cansativo. E aí, claro, né, vai de cada um entender o quanto que tu quer ser íntimo das pessoas, o quanto tu quer conhecer as pessoas de fato. Obviamente ficar no superficial é muito mais cômodo e muito mais, acho, gostoso também, né, porque tu ter diversos conhecidos e conhecer eles todos meio por cima, assim, é muito mais legal, porque ela também vai mostrar as melhores partes dela, os melhores lados dela, tu vai mostrar os teus, então vai ficar aquela coisa meio que só as coisas boas. Mas aí quando tu aprofunda, a gente acessa essas coisas que podem ser bem chatas, tristes, desmotivantes e bem merdas. E talvez o Pedro e o Paulo tenham chegado nessa camada, assim, de que, na real, talvez o Paulo não se importe muito mesmo, e o Pedro seja essa pessoa que quer super, né, tá ali, se colocar à disposição, mas também quer uma reciprocidade, quer ser ouvido. Enfim, tô pensando em mudar o nome desse quadro pra Sendo Confuso. E talvez agora, depois desses episódios, a gente já esteja criando um pouco mais. Se você tá acompanhando desde o começo, a gente já tá criando uma intimidade. E aí talvez esteja sendo meio merda ficar me ouvindo. E tá tudo bem. Vão ter outras pessoas aí falando sobre diversas outras coisas, talvez de forma mais clara. Mas é isso, se você gostou, deixa seu plim plim like, não esquece de seguir para acompanhar o canal. Mas o mais importante, que eu mais gosto de ver e que eu mais me importo de verdade, são os comentários, que eu quero ver se você já passou por situações onde é isso, tu super se sentia se colocando à disposição e esse amigo, ou até, sei lá, namorado, porque eu já vi algumas situações nesse ponto também, nesse âmbito amoroso, ou enfim, familiar também, eu acho que é uma coisa bem comum. Deixa teu comentário, ou pode só comentar também que tá cada vez mais difícil entender as coisas que eu tô querendo dizer por aqui. Mas acho que é isso, espero que de alguma forma a gente tenha se conectado aqui, e eu espero realmente que o Pedro e o Paulo se entendam. Na real, não sei se eu espero isso, porque eu sinceramente tô meio de saco cheio do Paulo. Espero que o Pedro siga a vida dele e encontre pessoas mais legais e que realmente se importem com ele. Mas é isso, eu acho que eu meio que me passei aqui nas minhas opiniões sobre as amizades alheias. É isso. Até a próxima.